hoje mais um pico de mortes por Covid-19. É o pior número desde o começo da pandemia. A cesta básica está custando quase 60% do valor do salário mínimo. E o desemprego bateu um novo recorde. Minha gente, onde nós vamos parar? Essa é uma crise global. A pandemia aprofundou velhas desigualdades e escancarou os problemas de um modelo que coloca o lucro acima de tudo, de todos e de todas. E nós sabemos que em períodos de crise, as mulheres sempre são as mais afetadas, porque quanto menos serviços públicos, mais sobrecarga de trabalho para elas. Nem me fale. Alô? Oi, Fatinha. Você tá me ouvindo? Sim, Rita, que bom que você me ligou, viu? Eu tava vendo o jornal, mas é só notícia ruim. Como é que você tá? Ai, tô na mesma, né, amiga? Você acredita que até agora não apareceu nada pra mim? Nossa, Ritinha, quanto tempo faz que te mandaram embora? 2 meses essa semana. Nossa, já? O Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia está prestes a ser assinado. Essa negociação já dura quase 20 anos, mas agora parece que finalmente vai sair do papel. Você tá vendo o jornal? E o que é esse negócio que eles estão falando? Será que a gente vai poder ir pra Europa agora? Ai, sei não, Fatinha. Coisa boa não deve ser. Mas quais são as reais consequências desse acordo para o Brasil? Vamos conversar agora com a militante da organização Amigos da Terra Brasil, Roberta Cássia. Seja muito bem-vinda, Roberta. Boa noite. A lógica que vem desde os tempos da colonização é de que os países do sul global são um lugar de onde se tiram matérias-primas. E hoje, ele é o grande importador de produtos industrializados do norte. Com o acordo, essa simetria vai se aprofundar ainda mais. O acordo aumenta a proteção da propriedade intelectual de marcas e de informações. Na prática, isso é muito perigoso, porque restringe o direito da humanidade de acessar conhecimento, medicamentos, saúde, tecnologias. Ih, Rita, não é coisa boa mesmo, não. Mas esse acordo não vai beneficiar o setor da agricultura? De jeito nenhum. A maioria dos alimentos que chegam na mesa da população brasileira hoje vem da agricultura familiar e camponesa. E quem controla as cadeias de produção no campo são empresas transnacionais de agronegócio. São essas grandes empresas que dizem o que deve ser plantado em grande escala no nosso país. E para plantar em grande escala, a gente sabe que precisa usar muito agrotóxico. Isso aí é verdade. Você lembra da Valdete, minha prima que mexe com milho? Ela estava cheia de problema de saúde por conta de veneno. Esse acordo estabelece que todos os serviços públicos oferecidos hoje pelo Estado, por meio de parcerias com o setor privado, vão se submeter às regras de livre comércio e vão virar mercadorias. Ou seja, só quem pode pagar é que vai ter acesso. E quanto menos saúde e educação o Estado oferece, mais o trabalho de cuidados recai sobre os ombros das mulheres. Ah lá, voltou a falar dos hospitais. Ô Rita, deixa eu mandar um áudio aqui pra Valdete. Eu fiquei preocupada. Se cuida, viu? Vai dar tudo certo, minha amiga. Oi, Valdete, como é que você tá, mulher? Eu tava falando agora com a Rita e lembrei de você. Você já foi ver aquele problema lá do coração? Oi, Fatinha. Meu exame tá marcado pra amanhã cedo. Eu vou sair daqui umas 3 da manhã. E como é que estão as coisas aí? Ah, a gente vai levando do jeito que dá, né? Mês passado diminuíram as horas de Jorge. E tá complicado tudo, né? Nossa, nem me fale. Aqui vem essas empresas, expulsam a gente da terra, colocam veneno nas coisas que a gente planta. Aí o que é que acontece? A gente fica doente, é problema respiratório, é câncer, é um monte de coisa. E eles só ganhando mais dinheiro. Eu acho que tinha que ser assim, ó. Todo mundo ter um pedacinho de terra pra plantar do jeito que quisesse. E a gente guardava as sementes de um ano pro outro. Igual as mães da gente faziam, tu lembra? Ah, mas se tivesse tudo isso, aí a gente ia de mala e cuia pra ir, minha filha. Olha, vou te encaminhar um áudio aqui que eu recebi da vizinha. Ela é da Marcha Mundial das Mulheres. Ouve até o final que você vai gostar. Os piores impactos dessa crise foram causados pelo modo de vida e de produção baseados no lucro, no consumo e na exploração. Então, como podemos nos recuperar depois da Covid de uma forma justa? Em primeiro lugar, a gente precisa abandonar esse projeto neoliberal que destrói a natureza e a vida. Precisamos que a sustentabilidade da vida seja a prioridade das políticas públicas, e isso significa que o Estado tem que garantir os direitos básicos para a população. Ninguém vai sair dessa crise sozinho. Por isso, a gente precisa de cooperação e de solidariedade. E é isso que os movimentos sociais estão fazendo, cuidando do povo e combatendo a fome. Precisamos mudar as estruturas que causaram essas crises que estamos vivendo. É hora de mudar o sistema. Organizadas, com economia feminista, integração dos povos, soberania alimentar e justiça ambiental.
Poxa, Val, fiquei até emocionada. Posso encaminhar esse áudio para Rita?